O Instituto Pacificidade, Amorosidade e Curabilidade tem como objetivos contribuir para a celeridade da reorganização extrafísica, constituir-se como centro de pesquisa e tratamento de enfermidades. O holopensene cultivado é fraterno. Substituímos a crítica destrutiva por uma palavra amiga, tal como "posso ajudar?". O clima de cooperativismo permeia o espaço, e a individualidade de cada ser é respeitada. Os temas tratados neste centro são de conhecimento da maioria. A vida, em sua essência, é simples, e já somos portadores da sabedoria inscrita na nossa consciência. Por meio de repetidos esforços de assimilação dos conteúdos centrais da nossa existência, o IPAC se configura como centro de imersão, que defende a bandeira da paz, amor e cura, servindo de eixos preparatórios para a próxima ressoma e de continuidade dos estudos após a dessoma. O nosso objetivo central é ajudar o maior número de consciências a serem felizes e afastar o mal do planeta Terra. Deste modo, o ser humano se expressará livre, tal como é. A sua luz se difundirá pelo cosmos e viverá em estado de plena graça. O bem sempre prevalece nos corações enriquecidos pela ternura. E, nesse clima de paz, deste ambiente, nós vamos começar a discussão desta noite. A escolha desse livro chegou até a mim graças a uma precognição, um fenômeno parapsíquico, no qual eu já tinha conhecimento do conteúdo do livro antes mesmo de consultá-lo. E quando eu visitei o sebo na minha última viagem, eu sabia que encontraria um livro que seria importante para os meus estudos. Dito e feito. O livro se chama Evolução em Cadeia. E esse título é bem sugestivo, né? Porque me fez pensar logo no início em uma evolução que visa um crescimento grupal. E aí, quando eu fui analisar o termo cadeia, e estudando mais profundamente o livro, na verdade se refere a uma reciclagem de um presidiário pela TENEPS. Nós vamos falar sobre o Cláudio Costa, esse rapaz, um soteropolitano. Bem, o Cláudio, ele foi preso em 22 de fevereiro de 1991, sob a acusação de ele ter integrado um bando que sequestrou um menor de idade na cidade de Dias Dávila, que sincronicamente é o município que eu trabalho. Ele é policial e ele teve conhecimento do fato, só que ele não deteve o grupo de meliantes e foi acusado perante a lei de omissão. A sentença decretada foi de 27 anos de reclusão em regime fechado. O defensor dele entrou com recurso e conseguiu reduzir a prisão do Cláudio para 17 anos. No momento da escrita do livro, ele estava à espera da mudança de regime e a condicional. A sua prisão desencadeou a síndrome da eclosão parapsíquica na sua esposa, evidenciada por uma série de fenômenos, tais como a psicofonia, a psicografia e a projetabilidade lúcida. É interessante notar que, no meu caso, o parapsiquismo ele foi fruto, ele se derivou de um abertismo consciencial. No caso da Suzane, foi provocada por um forte impacto emocional quando ela descobriu que o seu marido recebeu a sentença da prisão. A Suzane, é a dupla evolutiva do Cláudio, e o Cláudio ele destaca que a reciclagem dele foi sustentada por dois fatores: a presença dos amparadores extrafísicos e a sua parceira de dupla evolutiva. Eu acho interessante trazer uma passagem do professor Valdo, que diz o seguinte: a dupla evolutiva vivencia a ideia do sinergismo, desta união, expressa na fórmula que 1 e 1 é igual a mais do que 2.
né? Neste caso, a soma das partes que trabalham juntas é maior do que a soma das partes que trabalham separadamente sempre, né? Então, quando uma dupla trabalha com esse sinergismo e com essa união, o fruto que ela gera é maior que se uma das partes, né, trabalhasse de uma forma isolada, né? Mesmo que nós tivéssemos duas partes, ainda assim o rendimento não seria tão produtivo como a união sinérgica de uma dupla evolutiva. A Suzane, ela tinha acesso à cela do Cláudio, foi-lhe concedida essa autorização, e a mesma entrava em transe psicofônico, possibilitando que as consciências enfermas fossem atendidas pelo Cláudio. Certamente, estas consciências eram trazidas por uma equipe extrafísica especializada, coordenadora do trabalho. O próprio autor, ele refere que ele se comunicava com consciências amigas, as quais auxiliaram no seu aprendizado multidimensional e assistencial. Ele diz que os primeiros rabiscos do aprendizado dele referentes a esses eixos se deveu à amizade cultivada pelos amparadores que amorosamente dedicavam seu tempo para auxiliá-lo durante essa tarefa. Note que o autor, em paralelo com as vivências parapsíquicas experimentadas com a sua esposa, iniciou a prática diária da TENEPS, tarefa energética pessoal, e desta forma ele compôs o seu laboratório prisional evolutivo, recheado de experimentos. E após um ano de registro destas vivências, ele as enviou sob a forma de um relatório ao IIPC, e felizmente recebeu posteriormente o aval e o convite do professor Valdo Vieira de tornar público os relatos. Dessa forma, o livro ele foi confeccionado, com a autorização do professor Valdo. Na página 37 deste livro, o autor listou 30 experiências parapsíquicas ocorridas em um semestre da prática diária da TENEPS. E no tocante à sua ressexis, que eu destaco como sendo o aspecto central do livro, nós podemos nos questionar quais foram as ações que o auxiliaram nesse processo. Veja que as próprias palavras do autor que ele diz: nenhuma fatalidade, por pior que pareça, ocorre sem que a possamos reprocessar, refazer, restaurar, remodelar, redimensionar, reestruturar, reconstituir, renovar ou reciclar do ponto em que se parou, melhorando a condição gerada por ela. Tudo depende tão só da maturidade, do discernimento, da motivação e da vontade da consciência envolvida no contexto. Quem recicla, renasce. São as próprias palavras do Cláudio. Portanto, ele deixa claro que a autorresponsabilidade, o compromisso e, principalmente de acordo com as palavras dele no livro, o discernimento, auxiliaram ele durante a jornada da ressexis. Nenhuma conquista evolutiva nasce do improviso, é resultado de esforços individuais em muitas seriexes. São palavras do Cerato. Portanto, tudo aquilo que nós construímos não é de agora. São fruto de vivências e experiências acumuladas no decorrer da nossa jornada evolutiva. Acumulamos uma bagagem consciencial que serve de norte para a nossa programação existencial. Bom, um dos pontos que auxiliaram Cláudio também foi a mudança positiva de comportamento. Ele realizou o enfrentamento dos trafares dele, tais como, vamos destacar, a arrogância, desorganização, humor deslocado, imediatismo, imprecações pejorativas, pecadilhos mentais, postura autodefensiva, precipitações, preguiça mental, prepotência, sedentarismo e vícios alimentares. Através do autodesassédio,
refletido por, vamos elencar as ações que ele colocou em prática: a convivialidade sadia com o grupo ou karma, a detecção de autoobcecação, determinação, diminuição de peso. Então o Cláudio, ele era obeso, e em um ano, né, desde que ele começou a fazer a Ressexis, né, ele perdeu 15 quilos. Você veja o que a força de vontade pode fazer com o ser humano. Discernimento, como nós falamos anteriormente. Domínio da bulimia. Eliminação da apneia noturna. Eliminação de cacoetes, rictos e manias. Emprego maior da cosmoética. Exercício consciente da autopensenidade. E aqui ele elenca tantos outros. Apenas para que nós entendamos, como diz o professor Valdo, que não há trafares invencíveis, há trafares ainda invictos. Deste modo, nós podemos a qualquer momento conseguirmos enfrentar os nossos defeitos de caráter com base no alto esforço evolutivo. Segundo aspecto que ajudou Cláudio, ele se guiou pelo princípio ninguém evolui sozinho. Ele implantou no presídio um projeto de horta comunitária e oficina para a produção de artefatos de cimento, vasos, caqueiros, cinzeiros e outros. Ele aproveitou as oportunidades do presídio para a realização da tarefa de esclarecimento. De acordo com ele, essa execução reduziu os rastros negativos, reconhecidos como as assinaturas pensênicas, geradas quando ele era policial. Então, deste modo, podemos perceber que a tarefa de esclarecimento conseguiu fazer com que ele contribuísse para a sua renovação pensênica. Ele passou a adotar pensamentos, sentimentos, energias mais produtivas, né, condizentes com essa nova pessoa que ele se tornou, uma pessoa mais comprometida quanto ao seu processo e que não deixou ser contaminado pelo meio no qual estava, mas pelo contrário, pela prática da TENEPS, ele buscou edificar o meio, contagiar as pessoas com a sua alegria. Vamos mais para frente destrinchar os efeitos do amor do Cláudio sobre o presídio e também sobre outras consciências que lá estavam. Interessante que o Cláudio, ele precisou ser transferido em certo momento para uma outra penitenciária de outro município, e nesse local ele reencontrou os parceiros ligados ao mesmo processo judicial. E por meio do exemplarismo cosmoético do Cláudio, ele conseguiu conviver saudavelmente com estes criminosos. Um outro ponto que ajudou muito Cláudio no processo da Ressexis foi ele não ser consumido pela culpa. As emoções geram paracicatrizes no nosso psicossoma. Portanto, por meio da energia do amor e da autoaceitação, nos esforçamos em promover mutações benignas, benéficas no nosso organismo. Conclui-se então que o amor regenera. O Cláudio, motivado pelo amor, ele levou a proposta da ressexibilidade para outros presídios através do projeto Crisálida, que anunciava a implantação da TENEPS nos presídios. A crisálida é o estado intermediário de lagartas em borboletas. É a etapa no qual a borboleta ela irá abandonar o casulo para realizar o seu primeiro voo. Deste modo, a ideia do projeto Crisálida é propor o renascimento e a libertação. Quais são os desafios que o autor encontrou para a implantação deste projeto? Vamos listá-los. O primeiro foi a falta de compromisso advinda dos presidiários, em geral, em manter essa prática assistencial vitalícia da TENEPS. A baixa escolaridade dos presos. Pasme, 70% dos presidiários no Brasil são analfabetos. 3% cursaram o segundo grau e apenas 1% chegou à faculdade. A presença de diversos segmentos religiosos dentro dos presídios que realizam inculcações
e lavagens subcerebrais nos presos. Portanto, esse referencial de conduta e de norte em relação a um estudo de ciência, um estudo mais aprofundado a respeito de alguma prática assistencial e multidimensional, não é contemplada no contexto religioso, né? E isso faz com que o ser humano ele acabe ficando vulnerável a sofrer essas lavagens, na qual ele perde o poder de si, a autonomia em relação ao próprio processo de mudança e deixa ser influenciado por ideias externas que supostamente irão modificar o seu comportamento. Contanto, não há como fugir da condição, né, que nós estamos implicados no processo de mudança, de autoaprimoramento e de melhora do ponto de vista existencial. A subcultura carcerária também não facilitou o processo. Ela forma seres sub-humanos, de acordo com Cláudio. O preso que entra na prisão, né, para cumprir uma pena por um pequeno delito, cerca de 2 a 6 anos, devido ao contato com os criminosos, ele sairá pós-graduado em uma série de outros delitos mais graves, como assalto, como tráfico. Prova disso é que as cadeias abarcam um índice de reincidência de 75%. Para fechar a discussão, é necessária a compreensão que a execução da TENEPS possibilita a formação de uma rede de reurbanização carcerária multidimensional. Imprime-se nos arredores dos presídios um pensene de reurbanização. Requer preparo? Podemos nos perguntar. Sim, é necessário preparo para a implantação da TENEPS nos presídios. Primeiro de tudo, será necessária a instalação de um campo ectoplasmático específico para assistência às consciências projetadas e às consciências enfermas. O praticante deverá ser um soldado consciencial. Ele precisará de força para levar essa tarefa adiante, porque ele precisa estar apto para lidar com consciências hostis que apresentam patologias e desvios de conduta. A alcova, o local no qual ele irá realizar a TENEPS, deverá ser energeticamente blindada. Será fundamental a proteção do ambiente. Em alguns casos, os amparadores promovem o autoencapsulamento, né? o encapsulamento parasanitário, com o fim de proteger a consciência praticante da TENEPS. Como serão os bastidores extrafísicos dos presídios? Sabe-se que para cada presídio há uma paracadeia. A mesma é plasmada por ideoplastia. A ideoplastia é a faculdade de o pensamento exercer a ação sobre a matéria. Sendo assim, as consciências, elas imprimem o seu pensamento e formam tal ambiente, especificamente nos presídios caracterizados por labirintos com numerosos corredores, incontáveis celas que se entrelaçam e dificultam pelo condensamento energético a saída do visitante. Nas paracadeias trabalham também consciências e consciências projetadas que exercem funções semelhantes na intrafisicalidade. Deste modo, né, são os reconhecidos reservistas dos umbrais carcerários. Destacam-se os agentes administrativos, penitenciários, os repressores, né, e também os torturadores. Ou seja, nestes ambientes existem consciências que são presas e são mantidas presas e, além do mais, torturadas. Os morfopensênios tenebrosos, advindos dessas consciências, ajudam na manutenção destes ambientes parapatológicos. Por isso, mais do que nunca, faz-se premente a articulação de medidas reurbanizatórias para a dissolução destes bolsões patopensênicos, e encontramos na TENEPS uma forte aliada
para a renovação intraplanetária.